Que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar abrigo em nossos corações. Todos nós, que somos espíritos imortais, trazemos inúmeras experiências pretéritas na nossa caminhada. Nós já desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. E em muitas dessas reencarnações, quando nós estávamos no plano espiritual, nós, antes de reencarnarmos, assumimos uma série de compromissos. Compromissos esses peculiares a cada um de nós. Compromissos esses assumidos perante o plano espiritual elevado. Pergunto então, a partir desses compromissos assumidos, dessas responsabilidades que nós buscamos assumir, como foi o nosso comportamento no passado e como tem sido o nosso comportamento no presente? Já que eu tenho algum compromisso em aberto. Como tem sido então a minha caminhada? Interrogação. A partir desta pergunta, nós vamos refletir a respeito de um relato que faz parte deste livro, Estante da Vida. Livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que nós vamos conhecer deste livro é a número 15, intitulada O Compromisso. Chamados ao concurso fraterno, em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto, antes do renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Nos disse então assim a rogativa de Alberto: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e, por isso, rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, a mando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos.
Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado, e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Por baixo do requerimento comovedor que acabamos de conhecer, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava, em nome do Cristo de Deus, as seguintes diretrizes. 2 pontos. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deste modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço do seareiro do bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava.
Penetrando a cidade em que se nos situara o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira um impasse, de vez que para auxiliar, no momento precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco à procura dele. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro da doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Finalmente adoeci, aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística: senhora, a única criatura que trabalha dando de si mesmo sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Alberto Nogueira, então, assume um compromisso antes de reencarnar. E nós, nessa história? Nós assumimos algum compromisso antes de reencarnar? Porque estamos aqui agora, tempo real, a cores, ao vivo e a cores, como dizem na televisão.
Assumimos algum compromisso com o plano espiritual? Com Deus? Com Jesus? Com nossos mentores ou não? Ou nós estamos aqui de passagem, de férias, dando um tempo? Será que é assim que eu encaro a vida? Nessa balança, nessa gangorra, nesse vai e vem, como é que eu entendo a vida? Uma grande festa, uma grande loucura, um amontoado de dores e sofrimento, um punhado de interrogações que eu não sei explicar o que é, uma caixa de infelicidade. É assim que eu encaro a vida? Que entendimento eu tenho do meu papel e da minha caminhada? Será que eu já tenho consciência de que eu estou aqui com algum objetivo? Que existe um motivo para eu estar aqui? E eu já pensei a respeito desse motivo ou não? Para que se encarna? Para que se reencarna? Por que uns têm uma vida de um jeito, outras de outro? E antes, eu não existia? Alberto Nogueira, quando encontram ele deitado 8h20 da noite, numa espreguiçadeira, além do jornal, de pijama, olha que beleza. Ele estava ali refletindo sobre o papel dele, sobre se ele assumiu ou não um compromisso com a espiritualidade, sobre onde ele estava antes de nascer. Porque onde você estava antes de você reencarnar aqui? Ou por um acaso você pensa que é a sua primeira vida e vai ter uma só, e é um tiro curto, então vamos ir no limite, curtir a vida. Uhul! A vida é para ir no limite, para curtir mesmo. É essa a ideia? Já que é do berço ao túmulo e acabou. Porque em 2023 tem gente que pensa assim ainda. Por incrível que pareça. Não é que eles não saibam do plano espiritual. É que eles têm medo, eles se iludem numa falsa realidade para que eles não sejam confrontados. E arrastam milhões com eles, né? Porque milhões ainda assim desejam pensar e viver a respeito do que é a vida. Compromisso. O que é o compromisso? Assumir uma responsabilidade. Qual foi a responsabilidade que Alberto Nogueira assumiu aqui? E qual foi a responsabilidade, o compromisso que eu assumi antes de reencarnar? Olha só, aqui, essa lição é muito especial. Porque nós temos exatamente a rogativa que Alberto Nogueira, espírito, faz no plano espiritual para os mentores que organizam as reencarnações. Nós temos aqui a carta que ele escreve, transcrita literalmente por irmão X. É uma informação que vale ouro para nós. No plano espiritual, existem as cidades espirituais. E nessas cidades existem os ministérios. São instituições que organizam
uma série de coisas. Por exemplo, Ministério da Comunicação vai organizar a comunicação do plano espiritual com o plano material. Vai organizar a comunicação entre as cidades espirituais. Vai organizar a comunicação entre a cidade espiritual e as esferas mais superiores. É o trabalho deles. Temos o Ministério da Reencarnação, que vai cuidar da reencarnação daqueles cidadãos daquela cidade espiritual. Se eu sou um cidadão de nosso lar, cidade espiritual, a minha ficha reencarnatória está lá no Ministério da Reencarnação, na cidade espiritual, nosso lar. E os técnicos que trabalham no Ministério da Reencarnação trabalharam na minha reencarnação. Se eu for cidadão da cidade espiritual Alvorada Nova, a mesma coisa. Não importa qual cidade eu tenha vindo. Nessa cidade onde eu estava habitando, lá existe a minha ficha reencarnatória. E lá no plano espiritual, nós somos cordeirinhos muitas vezes, santinhos. É o que a gente viu aqui com Alberto Nogueira. Eu estou então lá no plano espiritual. E eu começo a ficar incomodado no passar do tempo. Com o passar do tempo, perdão. Vou ficando incomodado, porque a minha consciência, ela não está tranquila. Ela começa a me trazer as lembranças das reencarnações pretéritas onde eu não fui boa coisa. Onde eu me equivoquei. Onde eu levei a dor à casa alheia, a perturbação à casa alheia. Onde eu cometi iniquidades. Onde eu fui perverso, maldoso. E essa lembrança começa a me incomodar. E eu não tenho mais paz. Eu não tenho mais tranquilidade. E a minha consciência está ali me perturbando, me alfinetando. E eu, caramba, não está legal isso. Eu quero me reajustar perante as leis, perante aqueles que eu cometi, os excessos, as maldades, as perversidades. Quero me redimir. Quero pedir perdão, quero ajudar. Lá no plano espiritual. Então eu baixo minha bola. E fico humilde, carneirinho. E começo a pedir, quero reencarnar, me ajude. E aí, é exatamente como Alberto fez aqui. Nossa história é análoga à dele. Vamos lembrar o que ele disse aqui. Fomentei intrigas. Nós já fomentamos intrigas. Se hoje não o fazemos, fizemos no passado. Se hoje não fazemos isso, amém. Mas está cheio de gente que fomenta intriga. Fomentei intriga, nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas. Às vezes uma palavra dita de maneira equivocada, perversa, gera a queda de milhares, centenas, de dezenas. Aqui, ó. Isso vai voltando na consciência dele, vai incomodando, vai alfinetando. Ele não tem paz. E aí ele vai lá, bate na porta. Alô, Ministério da Reencarnação, pelo amor de Deus, estou de joelhos aqui. Deixa eu reencarnar, pelo amor de Deus, estou ficando doido. Fomentei intrigas. Destruí lares, abusei da autoridade. Assenhorei por atos de rapina.
perverti a inteligência, patrocinei furto, crime, espalhei a fome, o sofrimento. Olha isso. Porque está clara na lembrança dele a experiência, ou as experiências pretéritas. E elas vêm como uma avalanche, assim, ó, aqui, ó, na consciência. Muitas pessoas precisam ser sedadas. Muitos espíritos têm as suas consciências parcialmente bloqueadas, para que elas não enlouqueçam. Tamanho os equívocos que cometeram. E as rodas das reencarnações vão se sucedendo. A roda vai rodando, vai girando. Aceitamos tudo. Me coloca para reencarnar. Só que é o seguinte, né? A gente não está tratando com infantis. Nós estamos tratando com espíritos superiores, que têm uma visão dilatada, que têm um entendimento mais ampliado, que são muito mais experientes, inteligentes e vividos em todas essas situações. Essa turma, essa rapaziada só olha pra gente assim, ó. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sofrer isso, sofrer aquilo. É mesmo? É isso, meu filho? É assim que eles falam. Jesus, Divino Mestre, ó. Eles só olham e escutam. Não falam nada. E vão se desdobrando as rogativas. Lágrimas caem, né? Me dê uma oportunidade. A fila de solicitantes é gigantesca. Lembremos que nós temos aqui 8 bilhões no plano físico e em torno de 25 a 30 bilhões no plano espiritual. Desse número de bilhões que estão no plano espiritual, quantos precisam reencarnar? E quantos já estão tranquilos? Não precisam. A partir daí a gente tem a dimensão da necessidade e da fila, daqueles que estão lá batendo na porta lá, né? No Ministério da Reencarnação. E lá a gente não está conversando com os bobos, não. Eles sabem muito. Eles conhecem as nossas fichas. Eles conhecem as nossas experiências. Eles sabem onde nós caímos, onde estão as nossas fraquezas. Isso tudo é ponderado para desenvolver o plano reencarnatório de cada um. Só que quando a gente reencarna, a gente consegue a oportunidade. Agora vai! Nossa Senhora! E aí eu reencarno. Só que quando eu estou aqui no plano físico reencarnado e não estou lembrando do que eu pedi, aqui eu vou ser o que eu sou de verdade. Porque lá no plano espiritual, quando eu estou lá de joelhinho pedindo para reencarnar, posso colocar uma máscara, né? Não vou enganar a galera que está acima de mim. Os meus superiores, os benfeitores mais elevados, eu não engano. Mas eu posso fingir. Aqui, não. Aqui, eu serei o que eu sou de verdade. Eu irei agir a partir do que eu trago dentro de mim. Se eu não sou um espírito elevado, eu não irei agir como espírito elevado. Será que eu consigo entender isso? Será que eu sei disso? As minhas atitudes atuais, elas estão espelhando o que há dentro de mim. Não dá para fingir. Por exemplo, se eu gosto de armas, se eu coleciono armas, se eu pratico caça, se eu mato animais, etc., está dentro de mim. Qual espírito elevado anda armado?
coleciona armas, compra uma espada e coloca na parede, essas coisas todas. Nenhum. Então as minhas atitudes vão demonstrando o que eu trago dentro de mim. Por isso que aqui, a reencarnação no plano físico é a verdade do que nós somos. É a aferição, é a medição do que eu sou. E se eu estou mirando a elevação, eu preciso agir como aqueles que já se elevaram agiram. E não desejar uma elevação agindo de maneira medieval, bruta, estúpida e ignorante. Aí não tem elevação. Aí tem estagnação. E eu posso ter uma reencarnação nula, perdida. Então a gente tem aqui uma rogativa que é fantástica. A gente vê esse documento. Alberto Nogueira dobra seus joelhos. E aceita, ele faz qualquer negócio, aceita qualquer coisa para reencarnar. Tamanha a necessidade que a sua consciência estava ali exigindo. Beleza. Os técnicos, então, os trabalhadores do Ministério da Reencarnação recebem. Tá, fica aí tranquilo aí, meu irmão. Quando a gente tiver a resposta, a gente te dá um alô. E a resposta vem. Jesus, nosso guia, nosso mestre, não pede sacrifício, pede misericórdia. A gente poderia encerrar a lição agora. Jesus não quer sacrifício, quer misericórdia. Jesus não quer sacrifício, quer trabalho. Jesus não quer sacrifício, quer caridade. Quer fraternidade, quer amor, quer perdão. Quer indulgência. É isso que o nosso mestre deseja. Jesus não deseja ninguém imolado na cruz, supliciado, martirizado. Jesus não quer isso. Isso já passou 2000 anos atrás. Espíritos de alta estirpe espiritual desceram e foram imolados. Foram supliciados. E um tanto de outros espíritos, com muita coragem, ainda não tão elevados, mas de uma franqueza e um desejo de buscarem a elevação, se entregaram ao martírio. São inúmeros. Busca aí a história de São Sebastião, por exemplo, que é um santo da Igreja Católica. Busca a história dele. São inúmeros. Isso já foi, então. Hoje não é o sacrifício mais no madeiro, na arena, no circo. Não é. Nas fogueiras da Inquisição. Hoje é a misericórdia, é o auxílio, o acolhimento, o amparo, a caridade. É isso que o Senhor nos pede. Mudou. Porque olha só, o martírio exigia do espírito coragem, abnegação, desprendimento do plano físico. Só que a doação agora, ela tem um peso diferente, uma exigência diferente. Não é o físico. Não que o físico seja mais fácil, não é isso. Mas é diferente. Agora, entrega-se o que há dentro, basicamente. Que é o que há de melhor para servir o outro. Ou talvez não tenha nada melhor dentro para servir o outro. Não sei. Mas a exigência é outra. O ponto é outro agora. O ponto da curva é outro. E é o que ele nos diz aqui. Alberto Nogueira
resgatará os próprios débitos em vida normal. Vida normal. Não vai reencarnar cego, surdo, mudo, defeituoso fisicamente, com um problema mental, com fogo, com um meteoro que cai na cabeça. Nada disso. Vida normal. Com tarefas naturais de um lar humano. Olha só. Tarefas naturais de uma família, em cujo seio encontrará contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Então começará a resgatar seus débitos dentro da família, nos contratempos, nas dificuldades em relação às relações familiares. Olha a justiça de Deus. Olha a justiça que desce do alto. Vida normal. Vai começar a resgatar sem perceber que está resgatando. A partir do comportamento, logicamente. Mas, por misericórdia do Senhor, será médium espírita. Aqui então vem uma diretriz, uma solicitação, um pedido, uma autorização. Será médium espírita. Então vai resgatar uma parte pequena dos seus débitos dentro de casa, nos afazeres comuns, rotineiros, nos contratempos familiares, mas a grande parte dos teus débitos resgatará como médium espírita. Com a obrigação, e aqui é a obrigação, é a exigência, de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana. Em favor de quem? Dele mesmo? Não. Em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de Jesus. Olha lá. Aqui tudo muda. Porque aqui há uma obrigação clara, nítida e transparente. Terás uma família e a rotina mundana. Mas terás a mediunidade. Deverá consolar, instruir e mais, e acima disso, deverá ser instrumento do plano elevado para transformar o mundo. Vou repetir. Instrumento do plano elevado para transformar o mundo. Olha que desafio. Porque seria muito fácil nascer cego para ele. Ser cego é terrível. Ser surdo é terrível. Não falar é terrível. Ter problema mental, ter problemas físicos, ter dificuldade financeira são situações terríveis. São desafiadoras. Mas mais desafiador ainda é você ser dotado de plena saúde, de plena capacidade e a partir daí servir ao outro. Aí é mais desafiador. Porque você terá que decidir entre o conforto que já existe, o bem-estar, a ociosidade, a preguiça e a dedicação ao outro. Porque ao optar em se dedicar ao outro, não pode escolher hora, nem dia, nem como servir ao outro. Deve servir e ser instrumento, ponto.
Porque aqui, irmão X e Saturnino, em espírito, vão auxiliar uma jovem que está sendo vampirizada, obsidiada. E a vida dela está definhando. Então esses dois espíritos vão auxiliar essa menina pela rogativa da mãe. E eles inspiram a mãe a que ela vá ao centro espírita onde Alberto deveria trabalhar, para que ele, como médium, auxiliasse na questão da obsessão da menina, tratando a obsessão e repondo ela num caminho de elevação, ajudando a mãe, ajudando a filha, ajudando a família. Essa é a missão dos dois espíritos. E aí eles vão encontrar Alberto onde? Trabalhando? Não encontram Alberto trabalhando. Por quê? Porque ele escolheu. E aqui ele tinha que ficar 8 horas semana. 8 horas por semana trabalhando como instrumento. Não é Alberto, a personalidade de Alberto que estaria numa tribuna, falando, meus irmãos, nada disso. Alberto deveria 8 horas por semana se anular. Porque a mediunidade é a anulação do próprio eu, daquele que serve, daquele que é instrumento. Ele se anula para que o plano espiritual faça uso das faculdades mediúnicas dele. Com 30 anos, então, a mediunidade aflora. Ele começa a ouvir vozes, ver espíritos, começa a ter uma série de situações novas na vida dele. Opa, o que é isso? Estou ficando louco? Não, não está ficando louco. É a mediunidade. Vai para a casa espírita e entende o que está acontecendo e precisa trabalhar. Todo médium precisa trabalhar. Todo médium tem que ser instrumento de Deus. Tá? Todo. Não importa se ele está alojado dentro da corrente espírita, dentro da corrente religiosa X ou Y. Mediunidade, ela está em todo o lugar. Onde existe uma pessoa, pode haver ali a mediunidade, independente do credo dela. E se ela desperta para a mediunidade, é porque tem um objetivo. Qual é? Qual é o objetivo? Ser instrumento do alto. Então ele começa a trabalhar com 30 anos. Ótimo! Então ele está ali atendendo a solicitação que veio do alto, plano reencarnatório. Tudo bem, tudo correndo muito bem. As questões familiares naturais da vida, do mundo, e trabalhando ali na seara mediúnica dentro da casa espírita, auxiliando quem precisa. São milhões que precisam, não são dezenas, milhões. Mas, olha lá, nós temos o livre-arbítrio. Alberto tem livre-arbítrio. O que acontece com 2 anos? Ele abandona o serviço. E diz: não sei se adoeci ou se me cansei. Por 2 longos anos, 2 longos anos, ele fala isso, né? Longos anos, como se fosse coisa grande. Servi na condição de médium, nas obras de caridade. 2 anos de 30, foi o acordado. Não sei se eu adoeci, se eu cansei, não sei. Mas a senhora entende, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes, é a justificativa que ele dá para fugir do trabalho. Mas vamos lembrar quem pediu o trabalho. Quem pediu a reencarnação? Vamos lembrar.
com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Vamos voltar então no despacho do alto. Praticará a mediunidade por 30 anos, assumindo o compromisso de ser instrumento dos bons espíritos na transformação do planeta. Então você tem que deixar o eu do lado, meu amigo. A tua saúde não importa, importa que você tem que ser instrumento do mais alto. Porque o céu estará te auxiliando. Então o mandato é de 30 anos. Mas ele deserta. Da área. Foge. E fica em casa de pijama lendo o jornal. Enquanto mãe e filha desesperadas atrás dele, ele lê no jornal na espreguiçadeira, 8 horas da noite, de pijaminha. Mas é a história dele, né? Que aqui está sendo contada. E a nossa? E a nossa? Que compromisso eu assumi no plano espiritual? O que eu tenho feito da minha vida? Quantas horas da minha vida eu tenho sido instrumento do mais alto? Vamos agora refletir sobre isso. Fundamental. Não adianta a gente ficar olhando na casa alheia. Olha, ele fez isso. Olha como ele errou. Olha como ele vacilou. Olha que vacilão. Foi vacilão. É em nós. E eu? Estou vacilando? Durante a semana, o quanto eu sou útil ao outro, o quanto eu vou ao outro, o que eu faço em relação ao outro, não importa. Não importa quem seja o outro ou onde o outro esteja. Quanto tempo eu tenho me dedicado a servir o outro? Quando fizeres a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Quando fostes me visitar na prisão, quando eu estava nu e me vestiste, quando eu tinha fome e me destes do que comer, quando tive sede e me destes do que beber. Jesus disse isso. Quando fizeste isso, fizestes a mim. E quando não o fizestes a estes pequeninos, a mim também não o fizestes. E por fim, em relação aos compromissos que nós assumimos antes de reencarnar, o que o plano espiritual está vendo em relação à nossa caminhada? Eles estão satisfeitos com o que nós temos feito ou não? Jesus está satisfeito com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com as minhas ações? Jesus está satisfeito com Alberto Nogueira? Está feliz com Alberto Nogueira? Jesus está feliz comigo? Meu mentor está feliz comigo? Aqueles que organizam as nossas evoluções estão felizes comigo? Estão satisfeitos com o que eu tenho entregado? Ou não? Essa resposta eu posso responder sim. Se eu fizer uma análise e olhar para trás o que eu fiz, até agora eu consigo responder se esses que esperam tanto de nós estão satisfeitos com o que nós fizemos até agora. Isso aqui é um alerta. Poucos assistirão a este vídeo. E destes poucos que assistirão, ainda muito poucos chegarão até aqui. Até esse minuto que eu falo agora. Que a maioria para antes. A maioria para antes. Então eu pergunto a você que chegou até aqui, que
teve a resistência, a paciência e a boa vontade de chegar até aqui. Quando você retornar ao plano espiritual, aqueles que estão esperando você lá, eles estarão satisfeitos com a tua caminhada? Porque eu pergunto isso para mim o tempo inteiro. Se Jesus agora aparecesse na minha frente, eu teria vergonha do que eu fiz? Cada um precisa responder essa questão se deseja um futuro melhor. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.